O cancro cítrico é originário do continente asiático, onde ocorre de forma endêmica. Sua primeira constatação foi o material cítrico coletado na Índia, no início do século XIX. Atualmente, encontra-se em dezenas de países, entre os quais os dois maiores produtores mundiais de citros, Brasil e Estados Unidos. No Brasil, a doença foi observada primeiramente em 1957, na cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Em 1958, foi detectada nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Atualmente, o cancro cítrico também ocorre em pomares do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Minas Gerais e Goiás, focos da doença não têm sido encontrados nos últimos anos. Em São Paulo, um programa de erradicação foi iniciado logo após a detecção da doença em 1957. Em 1956, ocorreu a introdução da larva minadora dos citros, em São Paulo, e o aumento do número de focos da doença em todo o parque citrícola. A larva minadora se desenvolve em brotações novas, formando galerias que facilitam a penetração das bactérias nas folhas. O cancro cítrico é uma doença causada pela bactéria Xanthomonas achonopodes, existindo 5 diferentes tipos de patovares relacionados com as espécies cítricas hospedeiras e a região de ocorrência. O cancro cítrico asiático, ou cancrose A, causada pelo patovar citri, é a de maior distribuição mundial e ataca todas as espécies de laranjeiras doces e limoeiros. O cancro cítrico provoca lesões nas folhas, ramos e frutos e, consequentemente, queda da produção. Nas folhas, os sintomas aparecem nas duas faces, porém, sem deformá-las, diferenciando-se das demais doenças. Todas as lesões tendem a apresentar o mesmo tamanho, devido ao curto período de suscetibilidade à infecção. As lesões são pequenas, corticosas e salientes, inicialmente de cor amarela. Em estágio mais avançado, ficam semelhantes a verrugas, com centro marrom e um anel amarelado em volta. Nos ramos, as lesões ocorrem na forma de crostas de cor parda. Nos frutos, há uma tendência de as lesões serem mais salientes, com centro dilacerado e irregular. Embora a bactéria possa se disseminar pela ação das chuvas, ventos, insetos e animais, o homem, por meio de mudas, ferramentas, borbulhas, folhas, ramos e frutos contaminados, tem sido o principal disseminador. O primeiro relato da doença foi feito na China, em 1919, espalhando-se daí para países da África e Oceania. No início do século XXI, foi detectada no continente americano, exatamente nos dois países e estados maiores produtores de citros, Estados Unidos, Flórida, e Brasil, São Paulo, onde no Brasil foi relatada em Araraquara, São Paulo, em 2004. Estando hoje em mais de 432 municípios em São Paulo e 17 municípios em Minas Gerais. O agente causal é a bactéria Candidatus liberibacter. É uma bactéria que se hospeda nos vasos de circulação da seiva elaborada, denominados floemas. Antes da constatação no Brasil, existiam duas formas de bactérias causadoras do Green, Candidatus liberibacter africanos e Candidatus liberibacter asiáticos. Atualmente, no Brasil, prevalece a presença da forma asiática. As bactérias encontradas são transmitidas pelo Psilídeos diaphorina citri, um pequeno inseto de coloração cinza e com manchas escuras nas asas, medindo de 2 a 3 milímetros de comprimento. Esse inseto é comum nos pomares brasileiros, hospedando-se em todas as variedades cítricas. Podem aparecer tanto em plantas jovens como em plantas em plena produção. Em ambos os casos, os primeiros sintomas aparecem inicialmente nos ramos que se apresentam com folhas amareladas, em contraste com a coloração verde das folhas dos ramos não afetados, e são visíveis à distância. É preciso cuidado para não confundir os sintomas com deficiências de zinco, cálcio ou nitrogênio. Essa dificuldade pode ser contornada observando-se as folhas mais de perto, que apresentam coloração amarela pálida, com áreas de cor verde, formando manchas irregulares. Pode ocorrer o engrossamento e clareamento das nervuras da folha. Nos frutos, os sintomas externos são pequenas manchas circulares verde claras que contrastam com o verde normal.
Também ocorre redução no tamanho dos frutos, que se tornam deformados ou murchos e com uma coloração acinzentada e fosca. Internamente, ao cortar-se um fruto, no sentido longitudinal, nota-se uma assimetria entre os lados, filetes alaranjados que partem da região da inserção com o pedúnculo, arte que segura o fruto. O albedo, parte branca interna da casca, em alguns casos, apresenta uma espessura maior do que o normal e as sementes podem aparecer abortadas. Essa doença, provavelmente originária da Ásia, foi descrita pela primeira vez na África do Sul no início do século XX e tem sido disseminada para todos os países citrícolas. No Brasil, a doença foi observada pela primeira vez em 1937 em pomares no Vale do Paraíba, em São Paulo, introduzida por materiais de citros trazidos diretamente da África do Sul ou da Argentina, onde sua ocorrência é conhecida desde 1930. A tristeza dos citros é causada por um vírus filamentoso pertencente ao grupo dos closterovírus, medindo cerca de 2.000 milimicras de comprimento e 12 milimicras de diâmetro, o que o torna provavelmente o mais longo dos vírus conhecidos. A natureza virótica da tristeza foi descoberta por Meneghini em 1946. Ele é transmitido por afídeos ou pulgões, de uma forma semi-persistente. O pulgão preto, Toxoptera citricidus, é o vetor mais eficiente do CTV, uma vez que um único inseto, movendo-se de uma árvore infectada para uma sadia, pode transmitir o vírus, que prolifera e causa danos mais graves. A tristeza, na sua forma tradicional, é uma doença que causa a morte de laranjeiras doces enxertadas em laranjeira azeda. As plantas contaminadas, de início, mostram uma acentuada clorose nas nervuras das folhas, que então amarelecem e caem. A nova brotação é de folhas pequenas e cloróticas. A seguir, advém o secamento dos ponteiros e a morte da planta. Removendo-se uma porção da casca na região da enxertia, observa-se na parte correspondente ao porta-enxerto um sintoma denominado honeycombing. Este consiste em um grande número de finas perfurações no lenho da laranjeira azeda. Este tipo de manifestação da tristeza se caracteriza pelo desenvolvimento de depressões rasas e alongadas no lenho, dos ramos e do tronco. Paralelamente, ocorre uma diminuição no vigor da planta e uma evidente diminuição do tamanho dos frutos.